Adilson Zang. Adilson, amigo querido, recentemente foi pai, uma boneca, né, que ganhou. Parabéns. Fabiana, você, como é um ser evoluído, por muitas Muito obrigada. encarnações, fazendo esse trabalho lindo em todas elas, você sabe como veio encarnada em outras vidas? Sei. Muitas eu sei. Algumas eles me mostram, outras eu procuro, talvez por essa... A live está funcionando? Está funcionando. Talvez por essa forma sutil que Deus me permite estar em contato com esses dois mundos. Então, eu já tive muitas visões de outras vidas. E posso contar que uma delas, que eu tive com meu marido, e até está isso no meu livro, Histórias Além do Tempo, tem uma dessas histórias que eu vivi com o Nico. Deixa eu só, gente, porque eu não consigo ficar sem música. Não, é incrível. Uma delas está no livro Histórias Além do Tempo, até o último segundo. Conta a história de uma encarnação que nós vivemos juntos. Foi em 1800 e... Foi na época em que os negros foram libertos, né? E o Brasil, tiveram que trazer, né, imigrantes. E a minha família veio da Itália, meus pais vieram da Itália, para trabalhar numa fazenda de café no interior de São Paulo. E ali, meus pais já vieram, acho que com 2 meninos. E depois eu nasci, algum tempo depois, eu nasci naquela fazenda. Então, não nasci na Itália, nasci em São Paulo. E meus pais eram felizes, se amavam muito. Nossa família era muito feliz. E nessa fazenda onde nós estávamos alojados, trabalhando, a minha família vivia toda ali. O dono era um solteirão que morava com a mãe, uma viúva, e ele se apaixonou pela minha mãe. E a minha mãe, ele queria aquela vida, aquela alegria que não tinha, e como não conseguiu de nenhuma forma trazer ela para o mundo deles, ele acabou estuprando eu e uma irmã 2 anos mais velha que eu. Então, a minha mãe não suportou... Eu estou resumindo a história, tá? Sim. A minha mãe, Giovana, era o nome dela, ela não suportou a morte das filhas, né, que foram mortas pelo dono da fazenda, e acabou se suicidando. Então, meu pai... ele prometeu, depois de desencarnar, ele simplesmente acabou com a nossa família, né? Porque morrer 2 filhas E a mulher então, o meu pai, depois no mundo espiritual, ele prometeu, porque faltavam alguns anos para ela e a gente tem que cumprir até o último J, sempre. Então, faltavam esse tempo para minha mãe. E eles vieram numa encarnação juntos, agora, e ela morreu com 18 anos afogada em um rio, com ele, com meu pai, segurando a mão dela, e ela simplesmente veio à água e levou ela embora, né? Então, é por isso que o nome da história é Até o Último Segundo. E onde o Nico se encaixa? O Nico era o meu pai. O Nico era o meu pai, a minha mãe era a Giovana. E a gente veio como um casal, né, para cumprir essa missão. Não, é uma missão mesmo. Eu acredito, eu e o Nico, que a gente tenha vindo numa missão, porque o nosso trabalho é junto, né?
tudo que a gente acolhe para as pessoas, e não significa que eu, sabendo que ele foi meu pai, isso vai mudar o nosso relacionamento de forma nenhuma. A gente entende que cada encarnação tu tem um personagem diferente, mas os espíritos que vivem isso. E tanto que, o que aconteceu? Eu conto que das maiores emoções... e essa Giovana, ela morreu afogada 1 ano antes de eu conhecer o Nico. Ela era noiva, eram noivos, e ela morreu. E daí, 1 ano depois, nós nos conhecemos. E a gente começou a namorar. Isso já fazem 40 anos. 40 anos. 35 de casamento e 5 ali da função. Não é pra qualquer um. Então, assim, o que acontece? Uma noite eu faço muito comum para mim o desdobramento, que é o sonho lúcido. É uma forma de sair o espírito do corpo, o corpo relaxa, o teu espírito sai do corpo e tu consegue, com lucidez, perceber tudo à tua volta. Então, como eu trabalho muito dentro do mundo espiritual, busco muita gente para trabalhar também. Eu sei disso. Às vezes são 4 dias que eu tô junto de Isso, busco o povo para trabalhar. Eu sei exatamente quando eu estou saindo. Às vezes eu confundo, porque é tão física a coisa. Nosso perispírito, ele é tão matéria, ele tem essa sutileza, mas ele é uma matéria, não deixa de ser matéria, né? Então, às vezes eu acho que é eu e é só o espírito. Às vezes eu percebo isso quando eu vou pegar um copo e eu estou na cozinha e vou pegar um copo e a mão passou, se não. Então, o espírito não é. Uma pergunta referente a isso. É uma pergunta. Por que quando acordo estou cansada? Dor no corpo, lembranças vagas e intuições, meu espírito está em atividade? O espírito pode estar em atividades e dependendo da situação, tu sentir um cansaço físico, porque o que acontece? O teu espírito ele é ligado ao teu corpo, não é porque ele está dormindo e o teu corpo viaja que ele se desliga, mas é como se ele não se desprende, ele está ligado, como um balão que está batendo, o poste onde ele está amarrado, talvez sinta essa impressão, né? Essa pergunta é boa porque muitas pessoas perguntam sobre... Pode acontecer, porque às vezes o teu mundo, as tuas viagens, o teu trabalho espiritual, às vezes pode ser desgastante. Quantas pessoas passam por transtornos terríveis durante o sono? Isso pode, né, pela ligação que temos, por esse laço fluídico que não pode não sentir o corpo físico, né? E isso tem a ver também com alguma lembrança de uma outra vida? Desculpa, é minha... Não é a questão da lembrança de outra vida. Quando tu sonha, quando tu viaja, quando tu não está em estado de vigília, o teu corpo, o teu espírito tem um universo para se manifestar, se comunicar. Então ele pode ver tanto o passado quanto o presente, e quanto, às vezes, quando é permitido pela espiritualidade, alguns lapsos do futuro. Né? Então, deixa eu só te concluir o que eu estava falando ali sobre sim. Daí, então, isso que eu estava falando. Teve um momento da minha vida que foi um dos melhores que eu tive dentro desse mundo aí, que para mim foi muito marcante. Foi uma noite que eu saí em desdobramento, e quando eu saí do meu quarto, eu olhei para o lado da cozinha. A cozinha não tem porta, é só uma, como é que chama? Não tinha porta, é uma entrada. Eu olhei para a cozinha, aquilo era um clarão muito forte. O primeiro impulso que eu tive é que algo estava pegando fogo, algo, né? E eu corri para lá, mas eu não sabia, até então, pelo susto, eu tinha a impressão que eu estava em corpo, não só o espírito. Mas quando eu entrei na cozinha correndo, eu entrei num outro mundo, num outro momento. Eu entrei lá naquela fazenda, naquela cozinha, em 1800, onde
o meu pai estava sentado num banco com um copo de vinho e a minha mãe estava de costas no fogão, de barro, cozinhando. E ela estava com o vestido comprido e ela tinha as ancas assim bem largas. Isso me chamou. Ela estava de costa para mim e eu cheguei, eu entrei no mundo. Entende? O meu espírito entrou naquela lembrança e eu disse: mãe, aquilo me deu uma saudade do cheiro daquela casa, daquela comida. E eu olhei para ele e disse assim: pai, não era o meu marido, era o espírito que era o personagem do meu pai. E eu disse: pai, e eles não me enxergavam. E eu comecei a abraçar eles assim. Foi um dos melhores momentos que eu vivi dentro dessa minha encarnação. Eu lembro que tu contou isso e eu chorei porque parecia que era real aquilo ali que tu estava falando pra gente. Né? Não, e tem várias histórias assim que eu já vivi em outras vidas, que eu tenho total lembrança e que eu consigo separar da minha vida atual, do meu personagem atual, que é a Fábia.